antes de chamar o professor Orígenes Martins, eu queria falar sobre esse trabalho que vocês vêm fazendo em relação à economia aqui no estado do Amazonas. Como é que foi o impacto da economia durante a pandemia na vida empresarial? O que teve de desemprego aqui? E quantos empresários faliram? O senhor tem ideia? Vocês fizeram um estudo em relação a isso? A gente sabe que os impactos foram drásticos, né? Independente de cada segmento. O que foi a missão nesse primeiro ano de trabalho, nesses 12 meses de trabalho da frente, após a instalação da frente? Foi exatamente de coletar essas informações, de pesquisar com a indústria, com o comércio, com a Câmara de Lojistas, ações e números que pudessem fazer a gente trabalhar em torno de projetos, em torno de projetos de indicações, em sugestões para a redução, por exemplo, dos tributos fiscais municipais de alguns segmentos. E foi aí que a gente começou a discutir, por exemplo, o Refis, né, que foi lançado com descontos até 100% na cadeia Só para que a população possa entender o que é Refis. Refis é o refinanciamento das dívidas que existiu com a prefeitura. Dívidas das empresas. Isso, das empresas e de pessoas físicas também, com referente a IPTU, chegamos até às multas também de órgãos como a Implurb, como o IMU, né, de até 100%. Em algumas determinadas categorias. Então, o Refis foi lançado dentro da FEComércio, com a explanação dos técnicos da CEMEF. Eu sempre digo que o Refis são aqueles tributos que a própria máquina pública já está esquecendo, e se ele dá uma oportunidade com descontos até 100%, até aumenta a arrecadação. Eu tive a oportunidade de fazer um Refis quando fui superintendente da SUAB. Existia uma carteira de habitação com a inadimplência altíssima, e quando eu fiz o Refis, dando os descontos... A gente percebe que a população tem vontade de pagar, né? Ela já é condicionada àquele desconto, né? Aquela famosa vitrine no shopping, descontos de não sei quanto, o consumidor ele já está ligado, ele vai naquela promoção. Então, além de aumentar a arrecadação do município, regulariza, né, a vida daquele empreendedor individual que quer voltar a crescer no mercado econômico. Também discutimos e ainda estamos em discussão do maior perdão fiscal e do empreendedor individual de dentro da prefeitura, né? A Centep está fazendo o levantamento junto com a frente, nós já estamos para apresentar esses mais de 5 mil empreendedores que contraíram empréstimo, que contraíram algum tipo de equipamento dentro do escritório do empreendedor da Secretaria de Inovação e Trabalho da Secretaria Municipal. Então, conseguiram pagar. E não conseguiram pagar. Durante a pandemia complicou mais a vida dele financeira, e esse perdão deve ser logo, nós estamos aguardando já na Câmara a Centep apresentar e defender, e nós vamos defender porque foi discutido bastante também nesse início, e será o maior perdão social, eu digo, para a economia local também, esses micros e pequenos empreendedores que estavam com seu nome sujo e não iam ter como reverter essa situação nesse mercado econômico que a gente está acompanhando, que a gente vem acompanhando. Vamos conversar agora com o professor Orígenes Martins. Ele vai entrar com a gente para conversar, mas antes dele entrar aqui para conversar com a gente, esse é um trabalho que não tem muita publicidade, mas é um trabalho muito importante para a população do estado do Amazonas, porque tira da inadimplência a pessoa física e também tira da inadimplência a pessoa jurídica. O empresário pode limpar ali a sua empresa e pode ter crédito, pode voltar a empregar, e a mesma coisa ali o seu José, o seu João ali que estava com o IPTU atrasado, que pode renegociar, que pode pagar, enfim. Mas isso, geralmente, não se fala. Não é divulgado. Não é divulgado. É por isso, Alex, que veículos de comunicação como o seu aqui, o seu programa sério, que além de fiscalizar os atos do parlamento, do executivo, da classe política em geral, ele propaga o que é bom. Se tem trabalho, eu procuro fazer isso todas as semanas. Os veículos de comunicação
que nos abrem as portas, a gente procura prestar conta desse trabalho da frente, prestar conta do nosso mandato, mas principalmente como nós estamos mudando a qualidade de vida do povo manauara. Só tem uma maneira, é com trabalho, ações como essa, é que de fato a gente vai mudando, é requerendo, é aprovando projetos como esse, é trabalhando exaustivamente dentro de uma frente como essa, é que nós vamos conhecendo o problema, aprovando as matérias de interesse público na Câmara e fiscalizando o Executivo, por exemplo, como não tem como enaltecer, você disse, como mudar a vida desse motorista de aplicativo que já vem sofrendo drasticamente com aumentos de combustível. Foi lançado recentemente, aprovado na Câmara, o kit pneu, né, que o prefeito beneficiou aí mais de 8 mil empreendedores individuais com kit pneu. Ah, parece pouco. Você não tem ideia do impacto social que é para o mototaxista, para aquele transporte alternativo escolar que precisa. Você sabe também que o pneu, a gente fazer uma manutenção aí com 20, 25 mil quilômetros num carro, trocar o pneu, eu vou ter que trocar o meu pneu. Eu tive essa semana cotando, está alto demais também, onera naquele custo ali operacional daquela operação no modal de alternativo, mototaxista de aplicativo. E o pneu é fundamental, né? Sem o pneu, o motorista de aplicativo não roda, né? E com o pneu careca, o que vai entrar no carro, o cliente a também vida não entra, né? Mas eu gostaria de perguntar, vereador, qual era o número de pessoas inadimplentes com IPTU e quanto é que foi esse impacto para a economia, a economia manauara? Quanto é que entrou para a economia manauara para que a prefeitura possa investir mais? Nós estamos aí, encerrou, né, o refis do mês retrasado. Eu estou aguardando essas informações, inclusive dos órgãos arrecadadores do município e também os números da Implurb, quem é que gerencia essa tributação no município. Mas eu não tenho dúvida, Alex, pela experiência que eu tive no governo e pelo estudo que nós fizemos, que o Refis com toda certeza dobrou essa arrecadação no início dos anos. Então o senhor acha que dobrou a quantidade de pessoas que procuraram a prefeitura para pagar o IPTU, para se regularizar? Com toda certeza. Eu tenho uma experiência dessa que eu lhe falei dentro da SUAB, nós aumentamos a carteira e a arrecadação em 75%. Na época, eu fui em 2018, né? Foi antes da pandemia. Eu não tenho dúvida que a inadimplência aumentou muito durante a pandemia, então, naturalmente, esse 100% chegou nesse refis desse ano. E quando a gente fala em nível de empresário, o senhor acha também que esse impacto foi muito grande, de empresários que procuraram ali para fazer o refis ali, para limpar ali sua empresa ali, para tirar da inadimplência? Sempre é grande, né? Essa questão empresário, parece que ele já se condiciona também às buscas dos refis, porque naturalmente tanto o governo federal, governo estadual procuram fazer essas campanhas para facilitar. Olha, o governo federal esse ano não fez, porque eu estava tentando ali fazer ali e eles não aumentaram a 60 parcelas. Não é prioridade para eles, Alex. Exatamente, 60 parcelas. Se chegasse a 100, por exemplo, isso eu falo em nível federal, para você ali parcelar ali, eu acho que seria muito bom ali na Receita Federal ali, se você conseguisse parcelar, porque é 60 vezes ali para quem é pequeno e só para quem é grande, que é 100%. E outros governos, a prioridade sempre foi o pequeno, né? E já existiu zerar toda aquela juros e moras, e o parcelamento sempre é em torno disso, 60%, que é atrativo. Continua sendo 60%, que é... Pô, se você deve R$500 mil, por exemplo, você vai parcelar em 60 vezes... mensalmente é impossível pagar, mas se for em 100 vezes, já é possível você ali tentar pelo menos pagar. Mas o governo federal, infelizmente, não fez isso até agora para os empresários aí que devem aí a Receita Federal. Então, infelizmente, não tem uma política de preço nesse sentido. Mas, assim, o impacto na economia, com certeza, desse trabalho que vocês fizeram, foi um impacto grande. Com certeza, a gente vê o mercado econômico dando resposta desde o dia
dos pais do ano passado, né? A gente foi para o Dia das Crianças, também uma resposta rápida, o Natal, existe uma demanda reprimida da população que estava, né, dentro das suas casas e tudo, então o consumo aumentando naturalmente, agora é lógico, aí a gente está vencendo a pandemia, aí já vem já a guerra, né, que afeta todo o mercado, toda uma economia, o consumidor ele já se segura ali, se estabiliza, né, mas a gente também teve um carnaval que não foi, que ainda mantendo, né, esse decreto, portanto a gente espera aí que a economia continue respondendo por todo esse mercado de consumo, toda essa demanda reprimida que a pandemia fez a economia, toda a cadeia econômica passar. Vamos conversar com o professor Orígenes Martins, que é economista. Bom dia, professor Orígenes Martins. Bom dia. Um prazer estar de volta aí na rádio. Olha, nós estamos aqui com o vereador também, Diego Afonso, que está falando aqui sobre economia, sobre gasolina, sobre tudo. Professor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor em relação a uma dúvida, inclusive muitos comentários aqui de torcedores aqui, bolsonaristas, lulistas, ciristas e mouristas, sobre a questão do preço da gasolina. A gente sabe que o presidente Temer mudou ali a cotação, a precificação da Petrobras. Isso impactou no aumento do preço da gasolina? Isso poderia mudar se fosse como era anterior, professor? Olha, essa questão do aumento do preço da gasolina é uma coisa que inevitavelmente aumenta. Isso não se discute. Eu vi participei de uma parte aí da declaração do vereador. Infelizmente a minha conexão caiu, não deu nem para a gente conversar assim tete a tete. Mas o grande problema é que o consumidor, ele sofre a consequência, nós estamos sofrendo a consequência, lógico, mas a gente particulariza muito, nós estamos vendo só um aspecto brasileiro. Como o próprio vereador falou, 123 dias aí que a Petrobras segurou, outros países não conseguiram, tem países aí que estão em situação muito pior do que a nossa. Agora, você acabou de falar aí, nós estamos aí, passamos por uma pandemia, passamos aí por uma questão séria de agora guerra. Nós temos essa questão do carnaval que antes dava uma boa renda para o país e não aconteceu. Então, uma série de problemas que a economia, ela sente isso, e queira ou não queira, você tem aí questões de arrecadação, emprego, renda, tudo isso, e às vezes a pessoa acha, o consumidor em geral acha que não, o governo tem que resolver, e a coisa não é assim. E a economia não pode atender isso num estalar de dedos. Muito do que está acontecendo são problemas estruturais que vieram acontecendo ao longo de décadas. E que agora, por exemplo, essa questão do fertilizante, que vai dar problemas maiores ainda dentro de 2 ou 3 anos, foram problemas não resolvidos há 10, 15 anos. Então, o preço da gasolina afeta e vai afetar toda a cadeia produtiva de transporte, o transporte pessoal, o transporte de frete, etc., com certeza absoluta. Agora, seria muito pior se o governo não tivesse tomado uma série de atitudes que tomou. O senhor diz as séries de atitudes, classifica aí, por favor, para que os nossos ouvintes possam entender essas atitudes que o governo federal tomou, como a redução do preço aí do ICMS, ele zerou o ICMS em um momento aí da economia, e depois retomou de novo os impostos. O que isso mudaria? Olha, eu venho discutindo isso, eu já cheguei a falar aí na última vez que eu falei com vocês, e eu venho defendendo isso, por sinal. A presidência da República zerou os impostos federais do combustível, por sinal, e gás de cozinha, e fez um apelo a todos os estados, por exemplo, que baixassem, se não zerassem, pelo menos baixassem
significativamente o ICMS sobre os combustíveis, e os governos não fizeram isso. O ICMS, ele é responsável por mais ou menos 35% do custo dos combustíveis. E aí vem aquela história, se os governos baixassem as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis, com certeza absoluta, essa baixa de preço, ela afetaria para melhor. O senhor fala, professor, o senhor está falando no impacto de quantos por cento no preço na bomba? Pelo menos uns 20%. Pelo menos. E aí, veja bem, isso aí diminuiria frete, diminuiria transporte, faria com que empresas fechadas voltassem a produzir, levaria mais emprego à população. Então, veja bem, todo mundo tem que dar também uma contribuição. É nesse momento que a gente não pode escolher um Judas e atacar apenas ele. Todo mundo tem que dar uma contribuição. Eu vejo assim, nessa hora, e todo mundo espera. Não, o governo federal não fez, o governo federal falhou, o governo não sei o que. Todo mundo tem que dar uma contribuição. E vejam bem, nós só estamos olhando para o Brasil. Se você olhar para todo mundo, para o mundo inteiro aí, tem países que se dizem mais envolvidos, mais estruturados do que o Brasil, que estão passando situações piores do que a nossa. Professor, eu vou aqui conversar agora, pedir a opinião aqui do vereador que está aqui com a gente, para ver se ele concorda aí com a sua explanação aí. Vereador, aí vamos lá. Professor Origem, meus cumprimentos, foi professor da minha mãe, Maria Graciosa, que deve estar nos acompanhando também aqui nessa manhã. Mas você colocou um ponto que eu acho que é fundamental. Não é só responsabilidade, como o consumidor acha, muitas das vezes, do revendedor, por exemplo, que é a última ponta da cadeia. Mas o governo federal sinalizou, sim, retirando no momento, zerando o ICMS dos combustíveis, da mesma forma como foi uma indicação minha, inclusive, e orientação ao governo do estado, para reduzir a pauta nossa do combustível, que é uma das maiores. Né? Então, assim, o que o professor fala é exatamente isso. O governo tem que dar um sinal, o governo federal tem que continuar zerando, da mesma forma como a revenda precisa acompanhar para que e da mesma forma, aquelas distribuição que tem um monopólio, que tem subsídios tributários, substituições tributárias, precisa manter zerado. Né, em um preço competitivo para que a revenda não seja afetada como já vem sendo afetada durante mais de 3 anos, desde que eu continuo acompanhando esse mercado. Professor, então o senhor deixou um vácuo aí na sua resposta em relação à mudança de cotação de preço da mudança da precificação da Petrobras pelo presidente Michel Temer. O senhor acha que essa mudança não teria um impacto diferente neste momento da economia e nos combustíveis do Brasil? Olha, a política de preço da Petrobras, ela desde o momento em que ela foi colocada como baseada no preço internacional do petróleo Brent e a cotação do dólar, ela passou a ser lógica. Nós não podemos fugir dessa lógica. Até porque, quando foi tentado isso, com subsídios, essas cotas que já estão começando a ser propostas novamente, fundos para subsidiar possíveis alvos, esse negócio, todas as vezes que se tentou isso, se provocou problemas e quebras da... Eu acho que o professor... A ligação caiu, professor? Professor, a ligação não caiu. Vou ligar, não. Vou ligar, o problema é que já nós tá temos nos 3 últimos minutos. Professor. Professor. Vamos deixar para conversar na segunda com o professor? Sim, eu vou... O tema está muito bom, a audiência está muito grande, mas a ligação caiu aqui com o professor. Vamos deixar para conversar novamente com o professor
na segunda-feira. Não, liga para ele terminar as considerações dele e pede aí da Tatiana Sobreira e do Jackson Nascimento para ter um pouquinho de paciência com a gente aqui. Só um pouquinho mais de paciência, porque tá muito bom o programa, o debate é importante neste momento em relação ao preço da gasolina e a gente precisa realmente tirar todas as dúvidas, não é não, vereador? Perfeito, isso. Todas as dúvidas. Então, se realmente a precificação de preço que mudou pelo presidente Michel Temer teria impacto agora. Com toda certeza. Estamos com o senhor, professor. Pode fazer aí as suas considerações finais e terminar aí de explicar em relação à mudança aí da precificação de preço aí da Petrobras pelo ex-presidente Michel Temer. Isso, então veja bem, quando foi feita essa questão da política de preço, a política não está errada. O que está errado e o que é preciso fazer é a gente atacar o problema em si. Temos que controlar a inflação, temos que tentar baixar essa inflação, temos que resolver a questão do câmbio. Agora, isso é feito com políticas de médio e longo prazo. Nós temos aí problemas seríssimos estruturais no Brasil, nós tivemos políticas erradas feitas há 10, 20 anos atrás e que se mantiveram. O Brasil tem um dos custos administrativos mais altos do mundo, um tal do custo do Brasil que não se fala e não se ataca, e isso precisa ser feito. As reformas estruturais, aí como nós temos um vereador aí falando, a nossa Constituição dá um poder muito alto para o Parlamento Federal e isso aí, a Câmara Federal e o Senado Federal às vezes pegam reformas importantíssimas, engavetam e deixam 10 anos engavetados, e você fica com o interesse do Brasil simplesmente sem resolver, e a gente precisa dessas reformas. Isso é que precisa ser resolvido. E aí sim, nós podemos atacar o problema estrutural do país. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigado pela sua participação, professor Orígenes, que sempre está por aqui conosco, ele que é bem crítico em relação, o debate com ele é sempre um debate que traz muita audiência, que é um debate que a gente vai fervendo aqui, ele dá a opinião dele, eu indago novamente, ele fala novamente. Muito obrigado, professor. Olha, eu que agradeço a oportunidade, eu peço desculpa por não ter podido estar aí presencialmente, seria muito positivo esse debate presencial aí com o vereador, com você, mas eu me coloco aqui à disposição da gente a qualquer momento estar aí, porque o ouvinte, o povo brasileiro precisa que a gente faça esse debate, pessoas com opiniões diferentes, com posições diferentes, mas que possa levar a informação o mais claro possível para o consumidor, porque ele precisa disso. O brasileiro está um pouco perdido em relação a isso. Muito obrigado, professor Orígenes. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Vereador, considerações finais, muito obrigado. O debate foi legal, o debate é bom, o debate é salutar. Infelizmente não vai dar para ler as mensagens dos ouvintes. Peço desculpa, mas o meu horário aqui já estourou. Vou até aqui falar aqui com o dono da rádio, com o Antônio Júnior, que possa aumentar um pouquinho mais o nosso horário aqui, para que a gente possa fazer aqui o debate com mais tempo. Vereador, muito obrigado. Eu quero trazer o senhor novamente aqui, quando o senhor tiver os números desse impacto econômico, quanto que entrou para a economia, quantos empresários saíram da inadimplência, quantas pessoas que estavam devendo IPTU voltaram a pagar novamente e o que isso trouxe de efetivo para a sociedade amazonense e manauara. Alex, eu que agradeço a oportunidade, eu estou à disposição, como eu lhe falei, o nosso mandato está sempre à disposição da mídia que leva informação séria à população da nossa cidade, do Amazonas e do país e outros estados, como é aqui a Onda Digital. Eu quero já ficar, então, marcado na apresentação do relatório da Frente de Recuperação Econômica e sendo bem prática, o que mudou na vida dos manauaras e da cadeia econômica, que é o principal aí, motriz aí da nossa frente. Portanto,
Estou à disposição, quero fazer essa apresentação desse relatório e outro debate, né? Só nesse tema de combustível a gente já extrapolou o seu tempo aqui, o Júnior vai ter que dobrar a grade aqui da rádio, porque com toda certeza você leva, discute, faz um debate sério, aqui desmitifica muitos É interessante, temas. vereador, falar que é um debate Diário. sem paixão política. A gente faz um debate de forma técnica. Mesmo, né? Entendeu? Inclusive por isso que a gente chama um professor para intermediar ali a questão mais técnica em relação ao debate. Perfeito. Estou à disposição, é assim que faço, da forma transparente, com o nosso mandato na Câmara e com nossa carreira política também. Muito obrigado, fique com Deus, gente, e até amanhã.